Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A crise de imigração ilegal nos Estados Unidos ameaça dividir o país. 27 governadores republicanos divulgaram um comunicado de apoio ao governador do Texas, Greg Abbott, que também é do partido. Abbott instalou uma grossa cerca de arame farpado num parque da cidade de Shelby, que fica junto ao Rio Grande, na fronteira com o México. O objetivo é impedir a entrada de imigrantes ilegais que atravessam o rio a nado e entram pelo parque. O governo federal é contra a cerca e recorreu à Suprema Corte. Os juízes, em decisão temporária, determinaram a retirada da cerca e a autorização do acesso à área de agentes da Patrulha da Fronteira, órgão federal. Por que aumentou a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos? Esse confronto de Biden com os governadores republicanos pode se agravar? Como o problema da imigração ilegal pode afetar a disputa pela presidência do país? O JR 15 Minutos discute estas e outras questões com Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é Juliana Rios, repórter da Record nos Estados Unidos. Ô Juliana, há cerca de um mês você foi a outro ponto da fronteira com o México, no estado americano do Arizona. Qual é a situação que você encontrou naquela região? Oi, Celso. Olá, professor Vinícius. Pois é, nós fomos até a fronteira ali no estado do Arizona. Fica umas 40 milhas, mais ou menos 60 quilômetros de uma das cidadezinhas, já a última, antes de chegar no México, e a gente achou que ia encontrar uma situação tranquila, porque é uma fronteira que foi desativada para poder realocar os oficiais para outros postos que estavam com falta de mão de obra. E quando nós chegamos lá, em 5 minutos depois que a gente se informou da situação, a gente viu um movimento, ouvimos muitos tiros e a gente foi obrigado a sair de onde a gente estava, que era um campo aberto, e se esconder atrás de uma parede. E eles também tiraram todos os imigrantes ali, todas as pessoas sem documento que estavam entre o México e os Estados Unidos, sendo detidos ali por um tempo até verificação da documentação, e trouxeram para solo americano. E aquilo nos assustou demais, porque foi uma situação completamente inusitada, numa fronteira em que, teoricamente, era mais tranquila. Aí eu queria perguntar para o professor, só no mês de dezembro de 2023 foram encontrados mais de 225 mil imigrantes ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México. E esse é o maior número para um único mês desde os anos 2000. Por que o fluxo de imigração para os Estados Unidos aumentou tanto? Juliana, migração nos Estados Unidos tem uma razão primordialmente econômica. São pessoas que buscam melhor condição de vida. O que aconteceu com a economia americana nos últimos tempos? Ela voltou a crescer mais do que no período da Covid, e em virtude também da queda relativa dos índices de inflação, nós temos uma economia mais otimista, que demanda mais mão de obra. Esse é o lado econômico. Porém, o que nós temos ali nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos aproximadamente, de maneira mais forte, não que não existisse antes, um preconceito muito forte em relação a migrantes que não sejam de origem cristã e, sobretudo, de origem branca europeia. E essa é a maioria dos migrantes que vão para os Estados Unidos nos últimos 30 anos. Só que tem algo muito diferente que ocorreu em 2023. Segundo dados oficiais do governo americano, nós temos aproximadamente um total 1 milhão de imigrantes que não são nem mexicanos, nem centro-americanos, nem latino-americanos, ou seja, outras nacionalidades estão ali usando o México para adentrar os Estados Unidos. De outro lado, nós temos a crítica, principalmente dos republicanos, ao governo federal liderado pelo democrata Joe Biden, que o governo dele foi bastante leniente com essa situação, o que é um pouco verdadeiro. Sem dúvida, Biden teve uma abordagem mais aberta à migração do que, por exemplo, o antecessor, Donald Trump. Porém, nós temos ali claramente a questão migratória servindo de pano de fundo para que os republicanos procurem mais votos nessas eleições e assim mantenham o controle da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Câmara Baixa. Claro, o maior objetivo dos republicanos é retomar a Casa Branca. Essa crise entre o governo federal e o Texas chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos. O governador do Texas recebeu aí o apoio de 27 governadores republicanos. A gente pode dizer que isso pode se tornar uma crise institucional nos Estados Unidos? Exato, Celso.
Celso, isso é o que nós chamamos de crise constitucional. Por quê? De maneira bem simples. Qual é a atribuição do governo federal numa federação? Lidar com política externa, controlar as fronteiras. O Texas, o governador Greg Abbott, um republicano, não concorda com a abordagem do governo federal. O governo federal, portanto, ao ver Abbott colocando ali tropas estaduais e toda essa cerca de arame farpado ali na fronteira com o México, foi a Suprema Corte, e a Suprema Corte provisoriamente deferiu a favor do governo federal, que o governo federal está certo. Porém, o Texas insiste, e tem o apoio, como você bem citou, dos 27 governadores aí republicanos, que esse é um direito dos estados de tomar uma atitude em relação à migração, porque o governo federal não está tomando as atitudes necessárias. Isso ecoa muito, e é necessário entender o contexto histórico, os temores, as tensões que levaram, por exemplo, à Guerra Civil, lá no século XIX. Também remonta forçação por parte do governo federal para encerrar a segregação racial nos estados do Sul. Então, nós temos novamente esse tipo de confronto entre o governo federal e o governo estadual, nesse caso o Texas, porém agora com apoio de outros governadores. E quem vai tomar uma decisão definitiva é a Suprema Corte a respeito do assunto. E essa crise afeta muito os estados, né, que fazem fronteira com o México. O fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países é grande e importante para a economia desses estados. Eu presenciei essa situação lá no Arizona. Essa aqui é uma das últimas lojas de conveniência em direção à fronteira, mais ou menos 30 minutos de carro. E o Chris estava contando pra gente sobre como o movimento caiu depois que fecharam a fronteira. Ele diz que perdeu 85% dos clientes e o faturamento, que era de $30 mil, aproximadamente R$145.500 por dia, caiu para menos de 4 mil. Professor, é essa conexão entre as economias do México e dos Estados Unidos que impede um fechamento mais rígido da fronteira entre os dois países? Sim, nós temos também a questão econômica, e é importante ressaltar que o fluxo de mercadorias do México para os Estados Unidos tende a aumentar muito nos próximos anos, como vem aumentando, em função daquele processo que vem sendo chamado de reshoring, né? Que é a retomada ali de investimentos que antes estavam principalmente na China, na Ásia em geral, e que agora muitas empresas americanas, mais do que de costume, vêm se instalando no México. Então, claramente, ali os fluxos de mercadoria também dão mais abertura, são necessários para que tenha ali uma retomada da economia americana, mas ao mesmo tempo, como ocorre aí em outras fronteiras, mais pessoas movimentando mercadorias também dá mais margem para que haja migração irregular. Então também é outro componente dessa equação que é muito complicada de resolver, porque envolve sensibilidades políticas, sensibilidades culturais e, sobretudo, a disputa entre democratas e republicanos no plano federal, mas também governadores, principalmente o Greg Abbott do Texas, buscando ali uma projeção nacional, talvez tendo em vista eleições presidenciais futuras. A situação é tão grave que os Estados Unidos têm negociado aí medidas a serem adotadas pelo governo do México para conter os imigrantes ainda no país vizinho. Professor, essa é uma alternativa viável para reduzir a crise? Sem dúvida, porque aquela história de construir muros, cercas, é provado por várias pesquisas acadêmicas. Não funciona. Pelo contrário, até pesquisas, principalmente feitas ali por departamentos de sociologia da Universidade da Califórnia, que é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos, que indicam que construção de barreiras pode gerar um efeito oposto. Então, o que resta para os Estados Unidos? Como ele só tem fronteira ao sul com um único país, é uma negociação relativamente fácil. A grande questão é o governo mexicano ter capacidade de ação para fazer esse controle. Vou citar um exemplo que, inclusive, o Brasil. Até pouco tempo atrás, o México não exigia visto do Brasil para que brasileiros entrassem lá como turistas. Dando um aumento, inclusive, de brasileiros buscando ali o sonho americano via a fronteira mexicana, o que o governo americano fez? Pressionou o México a impor novamente o visto de turista para nós brasileiros. Então, esse tipo de ação pode sim ter um impacto, mas é um impacto muito pequeno, porque o México não tem a mesma capacidade de monitoramento de entrada de imigrantes e de proteção das suas próprias fronteiras para ajudar os Estados Unidos nessa tarefa. A maior parte desses imigrantes ilegais vem de países da América Latina. Muitos alegam que fogem da pobreza em busca de mais oportunidades. A situação atual está relacionada com crises vividas por esses países latinos, especialmente na América Central. Sem dúvida, Celso, nós temos um problema ali na América Central. Países como, por exemplo, Guatemala, Honduras e El Salvador, exceto o México, são ali os que mais
mais fornecem migrantes historicamente nos últimos anos, inclusive no ano de 2023, segundo dados oficiais. Então, são países que têm crime organizado muito forte, economias altamente dependentes de produtos que são exportados e cujo preço varia muito no mercado internacional. Os Estados Unidos, é importante contextualizar, nos últimos 20 anos procurou aumentar o comércio com esses países em investimentos. Porém, não foi suficiente para gerar um número suficiente de postos de trabalho para ajudar essas nações da América Central. E como eu falei anteriormente, nós também temos o quê? Mais do que hoje esses países, nos últimos 2 anos aumentou muito o fluxo de pessoas vindas principalmente da África e da Ásia. Tem até indianos e chineses, que são países ali que têm, China e Índia, grande crescimento econômico. Então note que não é apenas ali o pessoal fugindo da pobreza, mas são pessoas que buscam melhores oportunidades de vida, ainda que venham de países como China e Índia, que têm ali um bom crescimento econômico. O presidente Joe Biden é acusado de adotar uma política diferenciada para imigrantes da Venezuela. Em setembro passado, por exemplo, o governo americano concedeu uma proteção temporária para 470 mil venezuelanos que viviam ilegalmente nos Estados Unidos. O privilégio para imigrantes venezuelanos é uma tentativa de enfraquecer o governo de Nicolás Maduro? É uma tentativa de angariar ali apoio para que, aumentando a comunidade venezuelana nos Estados Unidos, tenhamos um efeito similar àquele que existe, por exemplo, desde ali dos anos 60, em relação a Cuba, em que as pessoas que foram acolhidas pelos Estados Unidos se opõem ao regime fundado por Fidel Castro. Então, o mesmo fenômeno hoje nós vemos em relação à Venezuela, em que esses migrantes sendo acolhidos podem formar ali um grupo de pressão que, a partir dos Estados Unidos, podem tentar modificar o regime venezuelano. Mas isso tem um custo imediato para o Biden, que é a percepção de que ele está sendo leniente, está privilegiando grupos de migrantes, como os venezuelanos, latinos em geral, asiáticos e africanos, que não são bem vistos, principalmente pela base que vota em Donald Trump e que vota em geral hoje nos republicanos. Professor, ainda sobre essa questão dos venezuelanos, os Estados Unidos decidiram adotar novamente sanções contra a Venezuela, né? Então, depois que o governo Maduro não cumpriu o acordo que garantiria eleições justas naquele país. Em resposta, Maduro ameaçou revogar os voos de repatriação de imigrantes venezuelanos. Isso pode agravar o problema da imigração ilegal nos Estados Unidos? Sem dúvida, porque o que ocorre quando nós temos, Juliana, sanções? Aquele mesmo efeito que existe quando uma economia de um país muito pobre, como é o caso dos países ali da América Central, não gera um número suficiente de empregos. As sanções, elas tendem a sufocar a economia de um país e, portanto, tendem a aumentar o fluxo de imigrantes que saem daquele país. Então, Biden pode resolver um problema de imediato. Qual o problema? O problema de enfrentar a ditadura venezuelana. Porém, ele vai gerar o quê? Um outro passivo, um outro problema, que é essa pressão exercida sobre a fronteira americana, a entrada ali de imigrantes ilegais vindos da Venezuela ou solicitantes de asilo. Como Biden já sofre pressão por ter acolhido muitos migrantes, inclusive alguns aí dos migrantes têm status de refugiado, principalmente ali vindos de regiões da Ásia, como o Afeganistão, de onde os Estados Unidos ali tiraram tropas lá no mandato do Biden, você tem ali mais condições para que o presidente seja criticado e isso possa ser fatal num ano eleitoral. Analistas internacionais, e tendo a concordar com essa linha de raciocínio, indicam que Biden pode perder a presidência, não obstante a melhora ali na situação econômica dos Estados Unidos, com a inflação um pouquinho mais baixa, em função dessa crise migratória. Agora, a crise de imigração ilegal pode afetar de alguma maneira os brasileiros que têm planos de se mudar para os Estados Unidos? O governo americano pode adotar medidas mais restritivas que também afetem os brasileiros? Sem dúvida, Celso, porque não apenas a migração ilegal acaba tendo como alvo, nesse contexto, acaba sendo ali objeto de oposição política, mas mesmo migrantes legais que buscam ali se mudar, que têm até capital para investir nos Estados Unidos, podem ser impactados, porque o eleitor ali, seja ele mais propenso a votar no Trump ou no Biden, ele não está preocupado com apenas a migração ilegal
legal, ela é que chama mais atenção na mídia americana, gera ali mobilização política. Mas ele passa a odiar até mesmo esse eleitor qualquer tipo de imigrante, o que pode fazer com que no próximo ciclo presidencial, seja ele ali presidido por Biden, caso conquiste a reeleição, ou um republicano que muito provavelmente será Donald Trump, o candidato dos republicanos, vai tomar sem dúvida medidas para restringir, tornar a migração mais difícil e talvez restrita a apenas poucos profissionais qualificados, que é aquilo que hoje os governantes, mas a direita no mundo anti-imigração defendem não só nos Estados Unidos, mas também, por exemplo, na Europa. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Vinícius Vieira. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. E agradeço também a presença de Juliana Rios, repórter da Record nos Estados Unidos. Obrigado, Juliana. Obrigada a você, Celso. Foi um prazer participar aqui. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Edição editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.